Parando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha, Senna e Schumacher na primeira fila, Senna por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Senna tenta. Essa foi a última largada do maior herói que o Brasil já teve nas pistas, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna bateu numa curva do circuito de neste DVD do acidente que causou a morte de Ayrton Senna. Berger é o terceiro, vantagem para Rio, que é o quarto. Eles estão na volta de número 6. 23 permanecem na pista. Alboreto é o último porque largou dos boxes. Ele quis sair a menos de 15 minutos da largada e teve que ficar nos boxes. Então 23 carros estão na pista, já que 25 largavam e Leto e Pedro Lamy ficaram de fora. Senna é o primeiro, Schumacher é o segundo, aí a vantagem de meio segundo. Você vê Berger em terceiro, Rio aparece em quarto, a quinta posição é de Frentzen, o sexto é Hakkinen, o sétimo é Larini, o oitavo é Wendlinger. São os 8 primeiros colocados. E Michael Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta, vamos dizer assim, né? Bem da verdade. Depois da segunda largada, esta sexta volta do Grande Prêmio de San Marino. Depois vem Katayama, atrás de Katayama, Martin Brundle, depois Morbidelli, Blundell, Martini e Christian. Você vê Schumacher passar o Berger. A vantagem de Morril vem ali. Barrichello, a morte de Ratzenberger. Senna tinha movimento ali. A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Mesmo local do acidente, alguns anos de Nelson Piquet. E antes de Gerhard Berger. E o Senna, ontem, se negou a participar do treino. Trouxe alguns pilotos com ele na sua posição. Assumia essa liderança, essa luta contra esse absurdo. Contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS, você diminui o pneu, você diminui o freio, mas você aumenta a velocidade do carro. Vamos ver. O Brasil passou momentos terríveis na sexta-feira com Rubens Barrichello e passa momentos... É difícil falar. Olha, ele já foi retirado. É verdade que demorou muito a equipe médica para chegar, porque foi num ponto bem mais distante dos boxes onde eles ficam. Mas agora está sendo feito o atendimento normal, todo direitinho. E a gente observou, num determinado momento, houve um movimento de cabeça do Senna dentro do carro. Eu dizia, Deus é bom, Rubinho. Mas ele é sempre muito melhor com quem é bom, com quem tem bons princípios, com quem tem boa formação. E aí que... É com esse novo regulamento, a mudança nos carros o suficiente para que se igualassem as coisas, mas não foi feito o número de testes necessários. Aliás, nos testes que foram feitos, os resultados foram os piores possíveis. O carro é mais rígido, mas o problema é a velocidade que os carros atingem a partir do momento que você tira os componentes do carro. Então essa é a opinião do Clay Regazzoni. A cada dia mais velozes, e você vai tirando os componentes de segurança. Não a segurança da pancada, a segurança do comportamento do carro na pista. Há uma... Bom. Ayrton Senna. Com a palavra, o Dr. Franco Baldoni, que é do Departamento Cirúrgico do Hospital Maggiore, aqui de Bologna. Doutor, por favor, qual é a situação de Ayrton Senna? Allora, bravo. Por favor, doutor. La situazione neurologica Situação neurológica inizialmente era quella di un coma profondo, quindi inicialmente era de um coma profundo. sì, nessuna risposta. Questo nella scala punteggio che solitamente viene assegnato per i traumi cranici corrisponde ad un punteggio Glasgow di 3, cioè
della massima gravità neurologica. Portanto, aí, segundo esse médico também, o Dr. Domênico Cosco, a gravidade neurológica é realmente muito grande e é considerada, segundo ele, gravidade máxima. Então, logo tenhamos novas informações aqui do Hospital Maggiore de Bolonha, voltaremos com novos dados sobre o estado de saúde do piloto brasileiro Ayrton Senna. Roberto Cabrini, diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Voltamos então a qualquer momento com outras informações diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha, com Roberto Cabrini e toda a nossa equipe sobre o estado de Ayrton Senna. E atenção, Roberto Cabrini volta a informar por telefone, direto do Hospital Maggiore de Bolonha, sobre o estado de Ayrton Senna. Do Hospital Maggiore de Bolonha, com a situação do piloto brasileiro Ayrton Senna. Essas informações que nós vamos passar foram transmitidas agora há pouco pelos médicos Franco Baldoni, Álvaro Andreoli e Maria Tereza Fiandre, todos do departamento de neurocirurgia aqui do hospital. O quadro de Ayrton Senna é dramático. Tem trauma craniano muito grande, sofreu fraturas múltiplas do crânio, recebeu 4,5 litros. No momento que nós conversávamos com o médico também, havia informação da possibilidade da perda de massa. Essa informação não está confirmada, portanto, ele recebeu 4,5 litros de sangue. O quadro não é cirúrgico e Ayrton Senna não tem problemas torácicos e nem abdominais. Perguntados agora há pouco sobre a possibilidade de sobrevivência do piloto brasileiro Ayrton Senna, os médicos disseram que o quadro, especialmente o quadro neurológico, parece irreversível, que Ayrton Senna, nesse momento, depende de um milagre. Roberto Cabrini, diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Continue ligado, a qualquer momento voltaremos com Roberto Cabrini falando diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha, onde está internado Ayrton Senna. E atenção, novas informações sobre Ayrton Senna. O piloto brasileiro continua em estado grave na unidade de tratamento intensivo do Hospital Maggiore de Bolonha. Hoje foi um dia trágico para o automobilismo. O Grande Prêmio de San Marino se tornou um dos mais negros da história da Fórmula 1. O Grande Prêmio de São Marino começou hoje acidentado desde a largada, quando o carro de JJ Leto da Benetton ficou parado na terceira fila e foi atropelado pelo carro do português Pedro Lamy. O safety car, o carro de segurança, entrou na pista e durante 5 voltas a corrida ficou interrompida, com os carros mantendo as posições. Senna em primeiro, Schumacher em segundo e todos os demais. A corrida mal havia reiniciado, estava começando a 7ª volta, quando aconteceu o pior. Na saída da curva Tamburello, a mais de 250 km por hora, o carro de Ayrton Senna ficou fora de controle e chocou-se diretamente com o muro. O socorro demorou exatamente 1 minuto 40 segundos até a chegada do serviço médico. 3 minutos e 20 depois do acidente, Senna foi retirado do carro e recebeu os primeiros socorros ali mesmo no chão, ao lado da Williams número 2.
A parte superior do macacão e a camiseta foram remolar no acidente dos treinos de sexta-feira com Rubens Barrichello. E ontem, nos treinos também, a morte de Roland Ratzenberger. Ainda foram vítimas hoje, com menos gravidade, 4 torcedores atingidos no acidente da largada pelo pneu que voou do carro do português Pedro Lamy. E nos boxes, 3 mecânicos da Ferrari e 1 da Lotus foram atropelados pelo pneu da Minardi do italiano Michele Alboreto. Todos estão sendo atendidos na clínica do próprio circuito. A situação de Ayrton Senna, repetimos, é de extrema gravidade. O piloto se encontra em coma profundo, com múltiplas lesões cerebrais. Outras informações a qualquer momento. E atenção para esta informação. Segundo um porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha, foi anunciada oficialmente morte cerebral do piloto brasileiro Ayrton Senna. Repito, anunciada a morte cerebral do piloto Ayrton Senna, internado no Hospital Maggiore de Bolonha. A qualquer momento, o repórter... Já estamos em contato com Roberto Cabrini. Pode falar, Cabrini. A doutora Maria Tereza Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha, está comunicando nesse momento que o quadro do piloto Ayrton Senna é de morte cerebral. O eletroencefalograma confirmou fratura múltipla. Não há mais esperança para Ayrton Senna. Ele está clinicamente morto. O piloto brasileiro ainda apresenta atividades cardíacas e respiratórias, mas os médicos não acreditam que essas funções devam continuar por muito tempo. Portanto, essas são as últimas informações diretamente do Hospital Maggiore. Ayrton Senna da Silva está clinicamente morto. Roberto Cabrini, do Hospital Maggiore de Bolonha. Confirmamos então, segundo o Cabrini, morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. Bom, novas informações a qualquer momento, direto da Itália com Roberto Cabrini. Fique ligado. As informações sobre a situação de Ayrton Senna, internado no Hospital Maggiore de Bolonha. Já temos imagens do momento em que chegava o helicóptero vindo da pista de Imola, do Grande Prêmio de San Marino, até o pátio do Hospital Maggiore de Bolonha. Aí vemos quando Ayrton Senna era transportado. Relembramos que do momento da batida decorreram 1 minuto e 40 até o primeiro socorro. Aí está falando a porta-voz Maria Tereza Fiandri do Hospital Maggiore. O momento em que ela anunciava oficialmente a morte cerebral de Ayrton Senna. Nessuna speranza. Ela informa que não há mais nenhuma esperança. Realmente já ocorreu a morte cerebral anunciada oficialmente. Bom, em São Paulo, o repórter César Augusto está nesse momento na sede do fã-clube de Ayrton Senna. Nesta casa, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, funcionava o ex-escritório de Ayrton Senna. Hoje é a sede da TAS, a torcida Ayrton Senna, a maior torcida do piloto no Brasil. São 1.600 sócios. Muitos acompanhavam por aqui as informações sobre o piloto e ao 1h11, quando receberam a notícia da morte cerebral, realmente todos choraram, foram momentos dramáticos. O Adilson Carvalho de Almeida é o presidente da torcida. Essa notícia representa o que para vocês que acompanham há tanto tempo o Ayrton Senna? Olha, César, para nós representa o fim de um sonho, de uma era, de uma carreira de vitórias, né? Para a Fórmula 1 isso representa uma grande perda, ainda para nós que éramos fãs incondicionais de Ayrton Senna. Tudo isso nos leva a lamentar muito, porque o Ayrton não queria correr, né, nesse GP. O Ayrton, nos últimos anos, estava muito preocupado com a segurança nos autódromos e muitas vezes até foi levado, foi considerado como um demagogo, mas ele realmente queria que voltasse essa associação dos pilotos,
para que unidos pudessem buscar um maior apoio para a segurança dos autódromos. Ayrton Senna foi vítima realmente dessa negligência dos cartolas da Fórmula 1. Assim, do jeito que sempre viveu, sem medo do perigo, a caminho de uma nova vitória, o tricampeão Ayrton Senna da Silva encontrou a morte aos 34 anos de idade. Naquele domingo, 1º de maio de 1994, ocorreu um fato inédito na história do Fantástico. O programa, que é preparado durante a semana, teve que ser inteiramente refeito em poucas horas. E na hora exata em que Ayrton Senna morreu, o repórter do Fantástico estava lá para dar a notícia. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens, não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, 34 anos. Desde cedo era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton, se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Donington. Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Toleman, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no 6º lugar. E o primeiro pódio em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar Alain Prost e assumir a liderança. O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por 6 anos. Logo na primeira temporada, disputada metro a metro com o francês Alain Prost, Senna conquistou 8 vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Prost. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Prost foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Prost pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. No ano seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras 4 corridas e ainda mais 3 para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Prost em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça,
que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Nos últimos 2 anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Prost. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Os fãs jogam no mar a bandeira que Senna fazia questão de exibir e deixam flores brancas na areia. Os namorados se consolam. A angústia aparece nos rostos, nas lágrimas, no silêncio. Revendo álbuns de figurinhas, as crianças conhecem o sentimento de perder um ídolo. E o velho músico, que se apaixonou pelas corridas no tempo das baratinhas do argentino Juan Manuel Fangio, toca no acordeon o adeus a um garoto que, para ele, foi o maior nas pistas. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros e fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de 9 anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs de domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobriu uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor, um homem dedicado ao que fazia, um empresário bem-sucedido, um brasileiro digno que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo. A voz de Galvão Bueno está embargada. Ele que narrou quase todas as 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, não vai poder mais gritar: Ayrton Senna do Brasil. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível, terrível. A morte de Ayrton Senna embargou a voz de 140 milhões de brasileiros. Mas a imagem do acidente não vai ser a única lembrança de uma carreira de 10 anos de glória na Fórmula 1. A imagem que fica é a de um super Deus é grande, Ele é forte. E quando Ele quer, não tem quem não queira.